Vamos começar com multiplicação. Então, aqui a gente tem um exemplo. 3 sobre 2 vezes 5 sobre 11. Para a gente resolver a multiplicação entre frações, a gente faz o seguinte. A gente simplesmente vai multiplicar assim, na horizontal. Então, 3 vezes 5, 15. E 2 vezes 11, 22. É só isso. Vamos ver mais um exemplo que pode acontecer. Então, a gente tem aqui 2 vezes 3 sobre 7. Aqui está multiplicando o inteiro com uma fração. Para a gente resolver isso, primeiro a gente coloca o 1 debaixo do inteiro. E depois a gente multiplica normal, assim, na horizontal. Então, 2 vezes 3, 6. E 1 vezes 7, 7. Outro exemplo que pode acontecer é quando tem uma fração mista sendo multiplicada. Uma fração mista é essa fração que tem inteiro junto. Para a gente resolver isso, primeiro a gente precisa transformar essa fração aqui, esse inteiro, porque a gente nunca pode multiplicar quando tem inteiro. Então, para resolver isso é simples, tem até um vídeo no canal explicando já. A gente multiplica o denominador com o inteiro e depois soma com o número de cima. Então, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Embaixo a gente repete o denominador. O restante a gente repete tudo. E agora é só multiplicar na horizontal. Então, 7 vezes 1, 7. E 2 vezes 4, 8. Só isso. Vamos ver a divisão agora. Então, a gente tem aqui um exemplo. 2/3 dividido por 7 sobre 5. Isso daqui também pode ser escrito dessa forma. 2/3, esse sinal de divisão, e 7 sobre 5. É a mesma coisa, você pode escrever de qualquer uma das duas formas, tá? Então, para resolver a divisão entre fração, a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa repetir essa primeira fração, mudar o sinal, aqui está um sinal de divisão, a gente vai colocar um sinal de multiplicação e inverter a segunda fração, a fração que está depois do sinal de divisão. Então, vai ficar 5 sobre 7. Depois que a gente tiver feito isso, é simples, é só a gente multiplicar normal, na horizontal, igual a gente estava fazendo nos de multiplicação. Então, 2 vezes 5, 10, e 3 vezes 7, 21. Só isso. Vamos ver mais um exemplo agora. Então, a gente tem aqui 5 sobre 9 dividido por 3. Quando tem inteiro, a gente coloca um embaixo. Depois que a gente tiver feito isso, a gente faz o mesmo processo que a gente fez nessa de cima. Repete a primeira fração, 5 sobre 9. Muda o sinal de divisão, a gente coloca uma multiplicação. E inverte a segunda fração, a fração que está depois do sinal. Então, vai ficar 1/3. Depois que a gente tiver feito isso, é só multiplicar. 5 vezes 1, 5. E 9 vezes 3, 27. Só isso. Vamos ver um exemplo agora que envolve a multiplicação e a divisão. Então, a gente tem aqui 2 vezes 1/4 dividido por 8 sobre 3. Para resolver isso, primeiro, a gente vai colocar o 1 debaixo desse inteiro, mudar o sinal e inverter essa fração. Então, fazendo isso, fica assim. 2 sobre 1 vezes 1/4 vezes, mudei o sinal, e inverti a fração. 3 sobre 8. Depois de tiver feito isso, é só multiplicar tudo. 2 vezes 1, 2, vezes 3, 6. 1 vezes 4, 4.
4 vezes 8, 32. Então, ficou 6 sobre 32. Uma coisa importante aqui é que sempre que der para simplificar o numerador e o denominador, a gente precisa fazer isso. Nesse caso aqui dá, porque 6 e 32, eles dividem pelo mesmo valor. Os dois dividem por 2. Então, quando der para fazer isso, a gente precisa fazer. Então, a gente vai dividir o de cima por 2 e o de baixo por 2 também. Dividindo, fica 3 em cima e 16 na parte de baixo. Então, a resposta final é 3 sobre 16. Curte o vídeo, gente. Tchau!